Curso de inglês presencial ou online? Afinal, qual realmente vale a pena? Essa é uma das dúvidas mais comuns de quem decidiu aprender inglês, e o curioso é que muita gente toma essa decisão olhando exatamente para o critério errado. É isso que faz você perder muito tempo estudando aí sem necessidade. Porque existe uma situação em que o presencial realmente é a melhor escolha, e existe outra em que um bom curso online pode fazer você aprender muito mais gastando muito menos tempo e também muitas vezes até menos dinheiro. E daqui a pouco eu vou mostrar exatamente para você qual é cada caso e no final vou dizer o formato que eu escolheria e por quê. Mas antes de responder essa pergunta, existe uma coisa que a gente precisa entender primeiro. O que realmente faz alguém aprender inglês? Porque ao contrário do que muita gente imagina, não é simplesmente estar dentro de uma sala de aula, também não é assistir centenas de videoaulas. O que realmente faz diferença é estudar com frequência, praticar a conversação e manter o contato constante com o idioma e conseguir seguir uma rotina por tempo suficiente. E é justamente usando esses critérios que eu vou comparar os dois formatos, porque no final das contas, não é o importante se o curso é presencial ou online. O que importa é qual deles consegue entregar esses 4 pontos para você. Agora presta atenção aqui, porque é justamente aqui que a maioria das pessoas começa a tirar a conclusão errada. Ela olha apenas para o formato do curso e esquece de analisar o que realmente influencia no aprendizado. E para você entender isso melhor, vamos começar aqui pelo presencial. Ele tem vantagens que são muito reais. Você tem contato direto com o professor, pode tirar as dúvidas ali na hora e convive também com outros alunos. Para muita gente, esse ambiente ajuda a manter o foco e cria uma sensação de compromisso maior com os estudos. Se você tem dificuldade para estudar sozinho, isso pode ser uma grande vantagem. Só que existe um problema que muita gente só percebe depois que já começou o curso. Como as aulas são divididas entre toda a turma, o tempo de prática individual acaba sendo bem menor do que muita gente imaginava. Isso vale principalmente para a conversação, já que o professor precisa dividir a atenção entre todos os alunos. Os horários normalmente também são fixos, então é você que precisa adaptar a sua rotina à rotina do curso. Além disso, existe o tempo de deslocamento, o trânsito, os custos extras que fazem parte dessa escolha. Outro detalhe importante é que o ritmo das aulas acompanha a turma inteira. Se você aprende mais rápido, você precisa acabar esperando os outros. Se você aprende mais devagar, muitas vezes você precisa estudar sozinho para acompanhar a turma. E esse talvez seja o maior contraste entre as duas modalidades, porque enquanto no presencial você acompanha o ritmo da turma, no online é o curso que acompanha o seu ritmo. E é justamente aí que começam a aparecer as principais vantagens do ensino online. E a principal delas é a flexibilidade. Você estuda quando puder, pode repetir as aulas quantas vezes precisar e consegue manter o contato com o inglês praticamente todos os dias. Para quem trabalha fora ou estuda, isso costuma fazer bastante diferença. Além disso, normalmente o investimento é menor do que numa escola tradicional. Mas nem tudo são vantagens. O curso online ele exige disciplina. E faz sentido, né? Não faz? Porque não existe um professor cobrando a sua presença ali toda semana. Mas agora vem o ponto que, na minha opinião, realmente muda essa comparação. No presencial, o tempo de conversação costuma ser dividido entre toda a turma. Já em muitos cursos online, o problema é justamente outro. Eles simplesmente oferecem aulas gravadas e quase nenhuma oportunidade de praticar. E é justamente aqui que muita gente escolhe o curso errado. Porque no final das contas, a comparação que realmente importa não é curso online contra curso presencial. É curso com prática real de conversação contra curso que entrega apenas o conteúdo. Você pode assistir dezenas de aulas, conhecer centenas de palavras, entender muito de gramática, mas isso não significa que você vai conseguir conversar em inglês. A fluência aparece quando você começa a usar o idioma no dia a dia. Por isso, independente da modalidade, eu sempre considero a conversação um critério mais importante na hora de escolher um curso. Percebe como, nesse ponto, a discussão já deixou de ser online contra presencial? Então, talvez a pergunta nunca tenha sido qual modalidade é melhor. A pergunta certa é qual delas faz sentido para a sua realidade. Se você precisa de alguém acompanhando os seus estudos para manter esse hábito, o presencial pode ser uma excelente opção. Agora, se você trabalha, estuda ou tem uma rotina corrida, provavelmente vai aproveitar muito melhor a flexibilidade de um curso online. Pense na sua rotina hoje. Você conseguiria sair de casa 2, 3 vezes na semana, durante meses ou até anos para frequentar uma escola? Ou seria mais fácil estudar um pouquinho todos os dias, no horário que você tiver disponível? Essa resposta depende, claro, aí, muito do seu perfil, mas existe uma situação em que eu considero o online claramente superior.
quando o objetivo é manter o contato frequente com o idioma. Enquanto muitos cursos presenciais acontecem apenas 2 vezes por semana, um curso online permite você estudar um pouco todos os dias. E esse contato constante costuma acelerar bastante a sua evolução. Agora, existe uma exceção importante. Quando a gente está falando de crianças, principalmente aquelas menores, o presencial normalmente ainda continua sendo a melhor alternativa, porque o ambiente da sala de aula ajuda no foco, na socialização, no desenvolvimento do aprendizado. Já para jovens e adultos, a escolha depende muito mais da rotina e da disciplina do que da modalidade em si. Então, afinal, o curso de inglês presencial ou online, qual realmente vale a pena? Resposta sincera, que depende aí do seu perfil. Mas para a maioria dos adultos que trabalham, estudam ou que tem uma rotina corrida, um bom curso online costuma oferecer um equilíbrio entre flexibilidade, evolução e custo-benefício. Só que existe um detalhe importante: nem todo curso online entrega aquilo que realmente faz diferença no aprendizado. Foi justamente quando eu comecei a procurar um curso que reunisse tudo isso ao mesmo tempo que a jornada do autodidata em inglês chamou a minha atenção. E aliás, se você quiser conhecer o curso com todos os detalhes mais atualizados, eu vou deixar o link do site oficial aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Mas continua aqui comigo, porque agora eu quero mostrar para você por que ele se destacou tanto quando eu comparei exatamente esses critérios. Como eu falei lá no começo do vídeo, um curso realmente bom, ele precisa entregar 3 coisas: ensinar o conteúdo certo, fazer você praticar e ajudar você a manter a constância. E foi justamente analisando esses 3 pontos que a jornada do autodidata em inglês se destacou aqui para mim. O primeiro ponto é a metodologia. A jornada utiliza o método 80-20 para ensinar primeiro aquilo que realmente aparece nas conversas do dia a dia. Além disso, recursos como o Lego linguístico, mapa vocal, ajudam você a construir frases e desenvolver a pronúncia desde o início. Mas aprender o conteúdo certo é apenas o primeiro passo, porque conhecer o idioma é diferente de conseguir usar no momento em que você precisa. E foi justamente por isso que a jornada chamou a minha atenção. Ela não fica apenas nas aulas gravadas. O curso também oferece o Clube da Conversação, com encontros ao vivo aí praticamente todos os dias da semana, 6 vezes por semana na verdade, incluindo aulas com um professor nativo dos Estados Unidos, para que você pratique o idioma em situações reais e receba também feedback durante as conversas. Além disso, também existe o Gabrielzinho, que é uma inteligência artificial integrada ao WhatsApp, que ajuda você que ainda sente um pouco de vergonha a conversar com outras pessoas. Assim você consegue praticar antes mesmo das aulas ao vivo e vai ganhando confiança aos poucos. Até aqui nós vimos 2 pontos que por si só já colocam a jornada entre os cursos mais completos que eu analisei. Mas agora eu quero mostrar justamente o ponto que mais me surpreendeu durante a análise, porque sinceramente eu não esperava que ele fosse fazer tanta diferença, que é a constância. Porque aprender o conteúdo certo é importante, praticar a conversação também é muito importante, mas nada disso funciona se você não consegue manter uma rotina. E foi justamente aqui que eu encontrei um dos maiores diferenciais da jornada: o cronograma do autodidata. Ele mostra exatamente o que estudar todos os dias durante um planejamento de 12 meses. Isso elimina uma das maiores dificuldades de quem aprende sozinho: não saber qual que é o próximo passo. Inclusive, muitos alunos comentam sobre o chamado efeito Netflix, porque as aulas seguem uma sequência tão organizada que você termina uma e naturalmente você já quer continuar para a próxima. Agora talvez você esteja pensando, mas será que esse curso realmente faz sentido para mim? Na minha opinião, ele atende muito bem para quem está começando do zero, porque o método foi pensado para quem nunca estudou inglês. Também faz muito sentido para quem já estudou antes, mas nunca conseguiu destravar a conversação, e até para quem tem uma rotina corrida, já que as aulas podem ser feitas no seu ritmo. Existe um cronograma que facilita bastante manter a constância. Além disso, o curso oferece certificado reconhecido pelo MEC, por meio da extensão universitária da Unifatec, suporte durante a jornada, garantias disponibilizadas também pela própria plataforma. Sobre o valor, eu não vou falar aqui dentro do vídeo, porque ele pode mudar ao longo do tempo. Inclusive agora, quando estou gravando, ele tem uma condição promocional. Então, eu recomendo aí que sempre você confira as informações mais atualizadas diretamente aqui pelo link que eu deixei na descrição e também no primeiro comentário do vídeo. E agora que nós já vimos aqui tudo isso, finalmente faz sentido responder a pergunta que abriu esse vídeo: curso de inglês presencial ou online, qual realmente vale a pena? E a resposta continua sendo a mesma, depende do seu perfil. Mas, para a maioria dos adultos que trabalham, que estudam, que tem uma rotina corrida, um bom curso online com prática real de conversação costuma oferecer o melhor equilíbrio entre flexibilidade, evolução e custo-benefício. E percebe uma coisa?
A resposta nunca foi simplesmente escolher entre o presencial ou o online. O erro é tomar essa decisão olhando apenas para a modalidade, quando o que realmente faz diferença é o método, a prática, a conversação e a constância. É isso que determina se um curso vai funcionar para você ou não. Aliás, se esse comparativo ajudou você a enxergar essa decisão com mais clareza, já aproveita aí, deixa o seu like, assim eu sei que esse tipo de análise realmente está ajudando quem está pesquisando antes de estar investindo em um curso. E agora, me conta aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade para aprender inglês hoje. Eu vou gostar de ler aqui a sua resposta, saber qual que é a sua principal dúvida nesse momento. E se você gosta desse tipo de análise antes de estar investindo no seu aprendizado, aproveita também para estar se inscrevendo aqui embaixo no canal, porque nos próximos vídeos eu vou continuar analisando cursos, métodos para ajudar você a escolher com muito mais segurança. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.